Fala aí, rapaziada, avante, tudo bem com vocês? Bora trocar uma ideia de Palmeiras aí. Hoje nesse vídeo eu quero conversar sobre vários assuntos com vocês, incluindo aí um básico pré-jogo entre Palmeiras e Curitiba, sobre a declaração do André Hernan, sobre a punição do Bauerman, sobre a fala do Gabigol. Tem muitas coisas aí pra gente resenhar no vídeo de hoje. Então seja bem-vindo, cola mais. Chega naquele like, na sua inscrição aí para fortalecer e vamos mais aí para um bate-papo, uma resenha, fechou? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, Palmeiras e Curitiba aí vão jogar pela 9ª rodada. Palmeiras retorna ao Allianz Parque depois de uma grande jornada nesse mês de maio aí, né? Vários jogos fora de casa, onde o Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Fortaleza, mas foi uma derrota aí que nos custou 4,3 milhões aí aos cofres, né? Então, enfim, Palmeiras e Fortaleza, classificação assegurada. Palmeiras retorna ao Allianz aí para jogar pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai enfrentar o Lanterna. Curitiba tem só 3 pontos, tem menos 10 de saldo. Então, Palmeiras, vamos fazer o dever de casa. No horário que eu estou gravando esse vídeo aqui agora, não começou a partida entre Atlético Paranaense e Botafogo, lá em Curitiba, então pode ser que o Furacão dê um trabalho para o Botafogo e acabe tirando ponto da equipe carioca e, consequentemente, ajudando o Palmeiras. Óbvio, se o Palmeiras se ajudar em casa, mas acreditamos que sim. Para essa partida contra o Curitiba, o Palmeiras terá alguns desfalques, né? O principal aí seria o Rafael Veiga, que está suspenso, então o Veiga vai ficar aí, vai se juntar ao Navarro também, que teve um edema na coxa, também está fora. Murilo, Marcos Rocha e Atuesta também seguem fora por uma questão de lesão. E a provável escalação do Palmeiras, o Palmeiras vai a campo aí, esse provável Palmeiras deve ser a equipe titular, né? O Palmeiras deve ir a campo com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino. A dúvida fica aí entre Bruno Tabata, Richard Rios e lá na frente o nosso trio aí titularíssimo que está jogando constantemente, Dudu, Arthur, que retorna, né, que não pôde jogar contra o Fortaleza, e o Rony. Bom, equipe mais do que pronta, mais do que forte para ir em busca de 3 pontos importantes aí para a gente diminuir essa distância do Botafogo, né? Você pode acompanhar essa partida nos canais Sport TV e Premier amanhã, domingão, às 18h30, fechou? O árbitro da partida será Felipe Fernandes, né? Um árbitro mineiro. Espero que esse aí não esteja naquele complô que o André Hernan falou. A gente já vai comentar sobre isso aí. Que ele faça uma boa arbitragem, não precisa ser caseiro, não precisa roubar para ninguém. Ele que faça um papel justo, para nós tá de bom tamanho. Então vamos embora aí em busca de mais 3 pontos. Vamos aproveitar que a gente vai voltar a jogar no Allianz Parque, colocar o nosso ritmo de jogo, fazer um jogo convincente, né? E chancelar esses 3 pontos aí, que será bem importante para nós. O Palmeiras agora que terá uma sequência, mesmo que pequena, mas assim, no estado de São Paulo. O Palmeiras vai jogar agora com o Curitiba, depois com o Barcelona e vai enfrentar o São Paulo no estado, mas não como mandante. O jogo será no Morumbi. Mas de fato ajuda muito a questão da logística, o Palmeiras não vai precisar viajar, então já é um ponto positivo nessa questão aí também. Então, avante para mais 3 aí, rodada 9, Palmeiras e Curitiba, beleza? Bom, rapaziada, vamos trocar uma ideia também sobre outros assuntos agora que talvez estejam ligados para muitos, pelo menos na minha concepção. O futebol brasileiro está uma zorra total, né, cara? O André Hernan essa semana deu uma declaração aí que em um jantar com o árbitro FIFA, ele não, obviamente, ele não falou o nome, né, não revelou com quem foi esse jantar, mas deixou bem claro que sim, existe um complô contra o Abel, para sempre amarelar, para inibir qualquer tipo de comportamento do Abel. Essa semana aí bastante movimentada em relação a técnicos, né? Todo mundo falando do Luiz Castro, falando do Abel Ferreira, o Renato Gaúcho foi um deles também. O Renato Gaúcho não perde a oportunidade, né,
de falar dos técnicos estrangeiros, mas quando ele teve a oportunidade de dirigir o Flamengo com mais estrutura, mais dinheiro, ele conseguiu perder para o Abel Ferreira da mesma forma que foi agora nos 4 que ele tomou no Allianz Parque. Pois bem, para alguns o Abel é perseguido, não precisava nem o André Hernan ter dito isso, mas aí o que será que a diretoria do Palmeiras vai fazer, hein, cara? Será que vai ficar só nessa base dos ofícios, de e-mail, de nota? Ou vai se posicionar? Ou, por exemplo, poderia chamar o André Hernan para uma conversa, né? O André Hernan é um jornalista conceituado e ele tem entrada, uma carta branca no Palmeiras, né? Ele fez um baita de um documentário na academia de futebol, onde ele mostrou toda a estrutura do Palmeiras, onde ele conversou com o Cícero, enfim. Ele é um cara que ele é bem-vindo nas Alamedas, então eu acho que a diretoria do Palmeiras poderia muito bem chamar ele em off, não precisa falar nada para ninguém, mas saber de qual boca surgiu que sim existe um complô contra o Abel. Eu estive assistindo a classificação do Flamengo contra o Fluminense, vi o comportamento do Diniz. O Diniz teve um momento que ele saiu da área técnica, foi até quase a bandeirinha lá, o juiz só conversou com ele, não deu amarelo. O próprio Vojvoda contra o Palmeiras também gesticulou, reclamou bastante, mas assim, não que tinham que ter tomado, o Diniz no caso até tinha, né, que ele saiu da área técnica dele, do espaço dele. O Vojvoda, acho que nem tanto também, a gente não tem que ficar distribuindo amarelo, mas ele tem que ter um padrão. A arbitragem e o futebol no Brasil tá uma zorra, entendeu? Tá um carnaval, literalmente. O futebol no Brasil parece aqueles dias em que você toma uma blitz, né? Que você é parado na blitz. Se o policial tiver de bom humor, ele te libera. Se ele não tiver de bom humor, ele vai te aplicar uma multa, seja ela por qual motivo for. Então, o futebol brasileiro ele é muito confuso, ele é desonesto, entendeu? E parte dessa desonestidade, já entrando aí no assunto até do Gabigol, da declaração dele, que ele deu um puta corte no jornalista da RGT, né? Aonde que fazem perguntas para induzir o erro do atleta. Mas o Gabigol, ele é um cara assim que a gente tem uma rixa, né? Porque ele sempre jogou nos rivais, sempre teve rivalizando aí com o Palmeiras. Ele faz gol no Palmeiras, mas ele perde, é bom lembrar essa parte aí também, né? Mas assim, pelo menos ele é um cara que ele tem personalidade, entendeu? Ele fala aquilo que ele pensa, ele não ficou quieto, ele não deixou, ele não se sentiu contra a parede, e ele colocou que não, citou o Abel, que tem que ter um tempo de trabalho, porque a mídia faz parte desse plano sujo, desse tipo de cobrança, entendeu? A própria mídia, ela não tem um padrão. Ora ela cobra, ora ela perde tempo, aí depois a equipe perde 4 rodadas, eles mesmos já fazem matéria por causa de clique, likes, já começa a pedir, começa a ventilar outro treinador, outro jogador, começa a inventar contratação. Saiu aí um portal que eu não vou nem citar nome, dizendo que o Real Madrid anda pressionando o Palmeiras e o Endrick, entendeu? Numa questão aí do moleque, porque ele não tá jogando o suficiente, sendo que ele é um dos reservas, digamos, que mais tem minutagem no Palmeiras. Enfim, então a mídia faz parte, juntamente com a CBF, de um futebol desorganizado. Eles promovem isso, entendeu? Porque eles acabam lucrando com esse tipo de atitude, com esse tipo de desinformação e com esse tipo de deslealdade, entendeu? Todo esse complô, por exemplo, aí, já indo pro caso do Bauerman, né, que é outro gancho do vídeo de hoje aqui. Por que que o Bauerman, que estava envolvido, não estou querendo julgar o cara, entendeu? Não é essa a questão aqui, embora eu tenha ficado assim muito triste com essa questão, porque todo mundo que faz um vídeo, que vai no estádio, enfim, que consome uma camisa, um boné do seu time, é porque ama o futebol, porque ama o clube, certo? E todo mundo, obviamente, aí, ó, a grande maioria tentou ser um dia jogador de futebol. Para o cara que consegue ser jogador, o cara não dá valor, entendeu? O cara acaba participando de esquemas e o cara, eu tenho certeza que até um próprio santista que tiver aqui no vídeo, ele não deve estar concordando com a punição que o Bauerman tomou, entendeu? Por mais que o Santos, entre aspas, saia beneficiado, o Santos não tem nada a ver com a questão da aposta, deixar bem claro, mas é que você vai ter um jogador aí com retorno bem mais rápido
do que o habitual, num escândalo desse, onde já foram citados vários os nomes, e essa investigação tem que continuar, tem que parar em juiz, tem que parar em VAR, que tá uma bagunça. Mas é muito engraçado, você pega jogador do Ipiranga, jogador do Sport, jogador do São Bernardo, entendeu? Alguns receberam aí, ó, banimento, 30 mil reais, outros receberam aqui, ó, 760 dias, mais 55 mil reais. Então, tipo assim, e o Bauerman, pelo STJD, lembrando, na Justiça Comum, o processo segue em andamento, segue em análise, mas em termos desportivos, o cara, tipo, foi absolvido. Entendeu? E isso não é legal para a credibilidade do futebol, mano. Certo? Como que você vai acreditar aí que qualquer erro que seja considerado normal numa partida, agora não vai ser porque tem uma questão de aposta? Entende? Então o futebol brasileiro tá indo de mal a pior, né? Para mim, todos esses ingredientes estão conectados. O Brasil Sub-20 acabou de perder, mano. Foi eliminado pela seleção israelense. O Brasil conseguiu perder para uma seleção, sim, que tem expressão zero no futebol, mano. Aí eu sei que alguns vão falar, mas o futebol hoje em dia não tem mais besta. Tudo bem. Só que, meu, desde quando que o Brasil perde para esse tipo de seleção? Então, assim, o futebol brasileiro, cara, tá num dos piores momentos da história. Faz tempo que o Brasil não ganha uma Copa, que o Brasil não convence, que o Brasil não atrai os torcedores para torcer para a própria seleção, entendeu? A questão de arbitragem, de jornalismo. Então, assim, o pessoal precisa ter mais carinho, ter mais cuidado e tratar com seriedade alguns assuntos. Não apenas escolher um bode expiatório e ficar ali macetando o cara, entendeu? Por exemplo, aí o Abel Ferreira. Aí quando nós palmeirenses falamos, que vocês são clubistas e tal, tal, tal. Mas assim, é bem notório, entendeu? Não é clubismo, é notório. Quando o Abel abre a boca, e abre a boca com razão, tá? Para mim, o Abel não tem que mudar, o Abel tem que continuar sendo do jeito que ele é, que é essa essência que ele tem, que levou o Palmeiras longe, que ele criou essa conexão com o Palmeiras. O Abel Ferreira é um palmeirense dentro de campo, então assim, o Abel não tem que mudar. Talvez ele precisa ser mais malicioso e ver que, tipo, às vezes ele vai ter que relevar, vai ter que engolir o famoso sapo, mas mudar a personalidade e deixar de cobrar algo quando você está correto, isso daí jamais. O Abel não deve mudar, ele tem que ser ele, porque o certo é o certo em qualquer situação, beleza? É isso aí, rapaziada, você ficou até o final aí, agradeço de coração, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal aí e, óbvio, comenta tudinho aí, as pautas do vídeo, quero saber de você o que você pensa, fechou? Tamo junto, aquele avante, falou!